Bendito para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos. Neste momento, irei fazer um breve resumo da lição da Escola Bíblica Dominical da classe Adultos do primeiro trimestre de 2023. A lição é a lição de número 11, que será estudada na maioria das igrejas no próximo domingo, dia 12 de março de 2023, e ela traz com o seguinte tema: o avivamento e a missão da igreja. É a revista da Escola Bíblica Dominical da classe adulto que está trabalhando o seguinte assunto: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nesta oportunidade, nós iremos falar sobre a correlação entre o avivamento e o ministério de evangelismo, o ministério de missões, o ministério da pregação do evangelho de Jesus Cristo ao mundo carente e perdido. O texto áureo se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, que diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática vai dizer o seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 12, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E sem sombras de dúvidas, nós estamos vivendo este período escatológico. Nós estamos vivendo o período aonde todas as profecias bíblicas estão se cumprindo e o Senhor Jesus Cristo está à porta para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. E, infelizmente, a multiplicação da iniquidade tem feito com que o amor de muitos venham a se esfriar. Tem feito com que o amor de muitos venham a diminuir. E nós sabemos que nós só conseguimos expressar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, quando nós estamos vivendo uma vida regada pelo Espírito Santo. Os dois maiores mandamentos, segundo Jesus Cristo, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 37 até o versículo 39. Evangelho de Mateus 22, 37 até o 39. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Agora veja o que diz o versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o Senhor teu Deus, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido irmão, a falta de amor a Deus
e a falta de amor ao próximo é o que nos faz deixar a obra da evangelização para segundo plano, deixar de lado. E é interessante que, mesmo às vezes nós servindo a Jesus Cristo, mesmo às vezes nós andando com Jesus Cristo, pode acontecer que este amor para com Deus e também para com o próximo venha a diminuir. E a diminuir a um ponto crítico. Eu quero chamar a sua atenção para um acontecimento que está registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 52 até o versículo 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 52 até o versículo 56. Está escrito assim: E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Versículo 54. E os seus discípulos, preste atenção nisso, irmão, e os seus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, que andavam com Cristo, que tinham comunhão com Cristo, os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Versículo 55. E, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Eu penso que, para nós iniciarmos esta meditação, estes versículos iniciais resumem muito bem, querido irmão, querida irmã, o que nos impulsiona a evangelizar, a fazer a obra de Deus. Primeiramente, não basta ser discípulo de Jesus, é necessário estar cheio, estar avivado, estar vivendo na plenitude do Espírito, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem coloca no nosso coração um amor profundo para com Deus, para com a sua palavra, uma obediência para com a sua palavra e um amor profundo para com o nosso próximo, para com aqueles que também necessitam da salvação, assim como nós necessitamos um dia. Mas observe que o contrário disto é verdadeiro. Quando nós tão somente estamos seguindo a Jesus, um mero seguidor, corremos o risco de agir como estes discípulos, até mesmo a desejar que o Senhor Deus venha destruir aqueles que, em um momento, estão com seus corações endurecidos para o Evangelho. Observe que esses discípulos, ao perceberem que aqueles samaritanos não estavam dispostos a aceitar a Jesus em sua cidade, em seu território, eles até mesmo cogitaram a destruição daquele povo. E Jesus falou claramente que ele não veio para destruir a alma dos homens, ele não veio para destruir os homens, muito pelo contrário. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a missão de Jesus Cristo, buscar e salvar o que se havia perdido. Esta também é a missão da igreja, buscar e salvar, buscar e evangelizar,
salvar através da pregação do Evangelho, salvar através do amor, o amor derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Mas para isto acontecer, é necessário estarmos avivados. Uma igreja avivada, um crente avivado, ele vai se mostrar avivado também através das suas obras. E a principal obra que revela que um crente, que uma igreja é avivada, é sem dúvida a santificação, o amor a Deus, a sua palavra, e também o amor para com os pecadores, para com as almas, o desejo sincero, o desejo profundo de que os pecadores venham a se arrepender, o desejo sincero e profundo de anunciar o evangelho. Se você não sente o desejo de anunciar o evangelho, fique sabendo, você não está vivendo um avivamento. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que deseja mudar a tua vida, mudar a tua história, te encher do teu Santo Espírito e te capacitar com amor no seu coração para você evangelizar, pregar Jesus Cristo ressurreto a todos quanto forem possíveis, a todos quanto o Senhor Deus colocar em seu caminho. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, do capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 20. Está escrito assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pregada com sinais que se seguiam. Amém. Louvado seja Deus. Leitura bíblica em classe. A introdução vai dizer: neste trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Somente até aqui. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, primeiramente o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, está escrito lá em João, capítulo 20, versículo 22, que após Jesus Cristo ter ressuscitado, ele assoprou sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aí os discípulos, agora, com o Espírito Santo, coordenando as suas vidas, administrando as suas vidas, regendo as suas vidas, o Espírito Santo os conduz à oração. A oração para que todas as profecias a respeito deles viessem a se cumprir. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam eles reunidos e, de repente, conforme está escrito em Atos capítulo 2, um vento veemente e um som impetuoso, encheu aquela casa e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, começaram a glorificar ao Senhor Deus, cada um conforme a língua que recebeu. Louvado seja Deus. Muito bem. O avivamento, ele não é um mero barulho, ele não é uma mera manifestação, mas o avivamento, ele é algo que vem de Deus através do seu Santo Espírito para moldar as nossas vidas, para nos trazer uma consciência a respeito da santificação,
para nos trazer uma consciência maior a respeito da obediência às Escrituras, para nos trazer força e capacidade para se sujeitar a Deus, para resistir o diabo, para sofrer por amor a Cristo, mas também o avivamento ele vem para nos dar poder, para nos dar capacidade de anunciar o evangelho. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, está escrito assim: mas recebereis poder do Espírito Santo. Para quê? Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aqui o comentarista, na introdução, ele diz que a igreja primitiva, a primeira igreja avivada, ela era uma igreja dinâmica, ela era uma igreja que evangelizava, que pregava, que expandia o seu território de atuação. O avivamento produz isto. Se a sua igreja pensa ser uma igreja avivada, mas não evangeliza, mas não faz missões, saiba, não existe um avivamento verdadeiro na sua igreja. Se você julga-se ser um cristão avivado, mas não tem desejo de evangelizar, de anunciar a Jesus Cristo, saiba, você não está vivendo um avivamento. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 33. Atos, capítulo 4, versículo 33. Está escrito assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. É isso que o avivamento produz. O avivamento, ele nos impulsiona a pregar, a anunciar Jesus, a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Muito bem. O ponto, o tópico 1, né? O primeiro tópico, vai falar o avivamento após a ressurreição de Cristo. E o ponto 1 vai falar a respeito do desânimo dos discípulos. O desânimo dos discípulos. Após Jesus ser crucificado, os discípulos caíram em um profundo desânimo. Por quê? Está escrito, Jesus falou em Mateus capítulo 26, versículo 31. Olha aí o que Jesus diz. Mateus capítulo 26, versículo de número 31. Jesus falou: então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho dispersarão. Então havia uma profecia a respeito deste período. Quando Jesus fosse preso, quando Jesus fosse crucificado, as ovelhas iriam se dispersar. Os irmãos, os primeiros discípulos se dispersaram. Um desânimo profundo caiu sobre eles. É tanto que em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 17, Lucas capítulo 24, versículo de número 17, está escrito que havia entre eles uma profunda tristeza. Lucas capítulo 24, versículo 17, está escrito assim: e ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Então era normal, era compreensível que quando Jesus fosse preso, crucificado, aqueles discípulos iriam desanimar, iriam ficar tristes, iriam se dispersar. Mas agora Jesus Cristo, como bom pastor que é,
após a sua ressurreição, ele começa a visitar, a aparecer aos seus primeiros discípulos e a reunir novamente os seus primeiros discípulos. E é isso que vai falar o ponto 2 do primeiro tópico, a aparição de Jesus aos seus discípulos. A aparição de Jesus aos seus discípulos. E nós poderíamos aqui, se utilizar de várias passagens citadas pelo comentarista. Ele usa bastante ali Lucas capítulo 24, quando Jesus se encontra com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Quando Jesus também aparece a partir do versículo 36 de Lucas 24, quando Jesus aparece aos 12, aos seus primeiros discípulos, aos mais chegados, E nós podemos ver aí claramente que Jesus ele vem e ele traz novamente esta ordem, este mandamento. Ele se mostra ressurreto, ele aparece aos seus discípulos, ele traz ânimo aos seus discípulos, ele reafirma o seu chamado, o seu convite aos seus discípulos. Temos na Bíblia um relato lindo, maravilhoso, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, versículo de número 15, quando Jesus tem aquele diálogo com o apóstolo Pedro, até então discípulo Pedro, está escrito assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. Aí no versículo 16, ele repete esta pergunta e ele diz, tornou a dizer segunda vez a Simão, filho de Jonas: ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E aí nós encontramos novamente no versículo 17 esta mesma pergunta sendo refeita. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então veja, o que eu entendo nesta passagem é Jesus dizendo: se você me ama, então prove o seu amor, cuidando das almas perdidas, cuidando das ovelhas. E querido amigo, será que esta pergunta também não é feita a nós? Tu me amas? E será que este mandamento, que esta ordem também não vale para nós? Ora, já que você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Cuida das ovelhas perdidas da casa de Israel. Cuida daquela ovelha que se extraviou. Cuida daquela ovelha que ainda não faz parte deste aprisco, mas que Jesus comprou com seu sangue. Observe, querido amigo, que o amor a Jesus Cristo, por vezes, ele é expresso através de obras e através de obras de evangelização. A palavra do Senhor nosso Deus em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17, ela diz o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E eu pergunto para você, existe neste mundo um bem maior do que o Evangelho de Cristo? Será que existe neste mundo uma maneira melhor, maior de se fazer o bem, como é possível se fazer quando nós pregamos o Evangelho de Cristo? Eu acredito que não. Se você der uma cesta básica, se você der um remédio, se você der uma vaga de emprego para uma pessoa, aquilo é transitório. Mas quando você dá a palavra de Deus para uma pessoa, e aquela pessoa de bom grado aceita, recebe aquela palavra, os efeitos daquela palavra não são transitórios, são eternos. Porque aquela pessoa que estava destinada ao inferno, agora ela recebe de Deus a salvação.
E esta salvação não é transitória, ela é eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso. Então veja, Jesus ressuscita e ele vem e convida os seus discípulos a reiniciarem a jornada, a caminharem novamente. O ponto 3 do primeiro tópico diz o avivamento após a ressurreição. Eu já falei aqui que o Senhor Jesus ele vai ressuscitar, ele vai aparecer aos seus discípulos, ele vai novamente comissionar os seus discípulos. Tanto que o comentarista diz a grande comissão. Disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 15 e 16. Naquela ocasião, Jesus prometeu que os sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e em todos os lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram o demônio, curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Deste modo, vários outros fatos demonstram que a igreja de Jesus receberam o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Veja aí o evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Veja o que está escrito aí. Evangelho de João, capítulo 20, versículo... Vamos ler o versículo 21 e depois o versículo 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e depois o versículo de número 22. Está escrito assim. Está escrito assim. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Agora preste atenção, que assim como Marcos e Mateus relatam a grande comissão, Jesus também vai ter as suas palavras relatadas por João, mas de uma outra maneira. Aqui em João 20, 21, também relata a grande comissão. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Presta atenção nisso. Agora vamos para o versículo 22. E havendo dito isto, ou seja, havendo comissionado os discípulos, havendo determinado que eles fossem enviados para pregar o evangelho, soprou-lhe sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Observe que a grande comissão está, segundo a narrativa de João, diretamente ligada ao recebimento do Espírito Santo. Diretamente ligado ao avivamento que o Espírito Santo pode produzir. Ninguém é capaz de evangelizar, de pregar, de anunciar, de cumprir com as ordens de Jesus Cristo se não estiver cheio do Espírito, se não estiver sendo guiados, dirigidos pelo Espírito. O ponto 2, o tópico 2 vai falar sobre o avivamento na missão da igreja local. Ponto 1, o avivamento nas missões locais. Eu vou fazer aqui um breve resumo do ponto 1 e do ponto 2, que diz o avivamento nas missões regionais. E o ponto 3, o avivamento, missões regionais atualmente, né? O ponto 1 vai falar aí que o avivamento espiritual, como consequência de Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Nós já falamos sobre isso. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja que o avivamento, ele produz um desejo de pregar o evangelho, mas esse desejo começa do lugar onde a pessoa reside, do lugar onde a pessoa está. Eu, particularmente, não acredito que Deus vai chamar uma pessoa que nunca fez nada pela sua comunidade local e vai mandar esta pessoa para outro país. Tem muitas pessoas que nunca fizeram nada no seu bairro, na sua cidade,
mas desejam ir pregar em outro país. Eu não acredito assim, até porque a ordem de Jesus Cristo, a descrição bíblica não é assim. Começa em Jerusalém, onde eles viviam, onde eles estavam. Judeia vai se expandindo. Samaria, até os confins da terra. Veja, querido irmão, que este avivamento, ele vai chegar em Samaria, ele vai chegar na Turquia, na Macedônia, na Grécia, ele vai chegar na Europa. Veja que a pregação do evangelho, ela vai alcançar o mundo e chegou até nós, mas tudo vai começar lá da cidade de Jerusalém. O ponto 2 vai falar sobre o avivamento nas missões regionais. Após eles pregarem o evangelho em Jerusalém, em Judeia, este evangelho chega até Samaria. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo de número 8, Atos capítulo 8, versículo 8, a Bíblia diz que quando o evangelho chega em Samaria, houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Às vezes nós vemos, líderes querendo criar meios para alegrar o povo. Amigo, entenda uma coisa, se você quer alegrar o povo, dê o evangelho genuíno de Jesus Cristo para eles. Dê o evangelho misturado com a unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus vai curar, o Senhor Jesus vai libertar das drogas, o Senhor Jesus vai libertar dos pecados mais diversos possíveis. O Senhor Jesus vai arrancar a opressão demoníaca, o Senhor Jesus vai alegrar o coração do homem, da mulher, do ancião, do jovem, da criança. O evangelho faz isso. Mas é necessário estar avivados. O ponto 3, ele fala sobre missões regionais atualmente. E o comentarista diz assim: nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem. Eu estava meditando. O Brasil, segundo os últimos censos, tem aproximadamente 47, 50 milhões de evangélicos. E o último censo já faz alguns anos. Agora, em 2023, está acontecendo mais um censo. Possivelmente, estes números vão crescer bastante. Imagine, eu estou falando de forma geral, logicamente que dentro desses evangélicos tem aqueles que, infelizmente, fazem parte de seitas, de pseudo-igrejas, enfim. Mas imaginem se estes evangélicos estivessem vivendo cheios do Espírito e pregando o evangelho neste país, nesta nação. Imagine se nós estivéssemos vivendo o avivamento. Imagine como seria a nossa nação. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos vivendo o avivamento, o nosso país seria outro, seria diferente. Até mesmo a política, a economia do nosso país seria impactada pelo poder do evangelho, porque isto já aconteceu ao longo da história em diversas nações. Mas nós não estamos vivendo este período. E o comentarista diz que o Senhor venha despertar as igrejas. E eu acredito nesse despertar. Até porque está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 6 e versículo 7, Mateus 25, versos 6 e 7, que à meia-noite, falando da parábola das 10 virgens, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas estavam dormindo, mas uma voz, e esta voz, eu acredito, é a voz do Espírito Santo, despertou todas elas. É certo que as loucas foram despertadas para mergulharem na loucura, se aprofundarem na loucura, para fazer um caminho oposto àquele caminho que o noivo faria, juntamente com as prudentes. Mas o certo é
que aquela voz despertou todas e despertou as prudentes. E as prudentes tomaram as suas lâmpadas, clarearam o caminho e entraram para as bodas junto com aquele noivo, simbolizando assim a Igreja de Cristo, que nos últimos momentos na face da terra será despertada pelo Espírito Santo, irá iluminar, irá clarear o caminho do noivo, o caminho pelo qual o noivo vai passar. E muitas pessoas irão ter a oportunidade de enxergar Jesus Cristo e de se aproximar de Jesus Cristo e entrar com ele para as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. O terceiro tópico fala sobre o avivamento e as missões transculturais. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. E eu chamo a atenção dos irmãos que a palavra de Deus vai dizer, já no capítulo 11, versículo 19, que aqueles primeiros discípulos, Atos capítulo 11, versículo 19, e também o versículo 20, Atos 11, 19 e 20, que aqueles primeiros discípulos, eles levaram a palavra de Deus, e todos os que foram dispersos da perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, até a ilha de Chipre, até Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas aí o versículo 20 vai dizer assim, e havia entre eles alguns homens cíprios e cirenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus Cristo. Então houve uma perseguição nos dias de Estevão. Estevão foi morto, foi apedrejado. Saulo tomou carta junto aos líderes judaicos para perseguir a igreja por onde quer que fosse necessário. E aquela perseguição veio mexer com as bases da igreja que estava, eu não sei se eu posso dizer acomodada, talvez essa não seja a expressão correta, mas a igreja estava restrita à região de Jerusalém. Mas aquela perseguição faz com que os discípulos sejam obrigados a fugir, e por onde eles passam anunciando a palavra de Deus. Depois, nós temos aqui no primeiro ponto do terceiro tópico, vai falar sobre a primeira igreja missionária, a igreja em Antioquia, né? Vai falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo e também de Barnabé. Veja que a igreja vai expandir o seu território de atuação. E nós encontramos em Atos capítulo 17, versículo 6, uma famosa expressão, quando a palavra do Senhor nosso Deus chega até a cidade de Tessalônica, na região ali da Grécia, na região da Macedônia, e no capítulo 17, versículo 6 de Atos, temos uma expressão maravilhosa que mostra claramente a expansão da igreja. Vai dizer assim, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Aleluia! Louvado seja Deus! Estes que têm alvoroçado o mundo, louvado seja Deus, sem internet, sem avião, sem carro, sem ônibus, sem telefone, alvoroçaram o mundo, impactaram o mundo com a genuína pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Homens que viveram cheios do Espírito Santo, homens que tinham em si a chama ardente que os impulsionava a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho. O ponto 2 do tópico 3 vai falar um pouquinho sobre a evangelização da Europa, os vários avivamentos que aconteceram na Europa, e por último, os avivamentos ali a partir do ano de 1841, estes avivamentos que impactaram a Europa, que moldaram a Europa.
mas também vai relatar a triste situação atual do povo europeu. O povo europeu virou as costas para Jesus Cristo, e agora, segundo o comentarista, existem países que nem 5% da sua população frequentam igrejas. Eu morei em Portugal, e é uma verdade isto. Existe um número enorme de pessoas que se declaram ateus na Europa. Há países como a França, como a Inglaterra, onde o ateísmo cresce assustadoramente. Países como a Suécia, que foi grandemente usado por Deus para evangelizar o Brasil, enviaram vários missionários para o Brasil, hoje são países que se declaram ateus. França, a religião que mais cresce na França é o islamismo. Igrejas enormes sendo transformadas em mesquitas, igrejas enormes sendo transformadas em clubes, em salão de festa, em boates, em discoteca. Isso porque o povo europeu não zelou do avivamento que receberam no passado. E, infelizmente, esta é já uma realidade brasileira. O brasileiro está se tornando apenas um mero religioso. Igrejas tradicionais, igrejas pentecostais no Brasil, você passa em cultos, em dias de semana, estão praticamente vazias. Igrejas cancelando escolas bíblicas dominical, cultos de ensino já não existe mais. Por quê? Porque os pastores, a liderança, descuidaram do fervor da oração, diminuíram a qualidade do ensino, porque quando não há oração, não há revelação, não há graça de Deus. O povo perdeu o interesse em participar dos cultos e hoje são catedrais enormes, porém vazias. Nunca se construiu templos tão grandes e tão luxuosos e tão bonitos como se constrói atualmente no Brasil. Mas você passa em frente em dia de terça, de quinta, em dia de semana, está vazio, está vazio. O Brasil está entrando por este caminho. O Brasil não está de maneira alguma vivendo um avivamento genuíno. O ponto 3, para nós encerrarmos, ele diz o clamor pelo avivamento espiritual. Eu já falei um pouquinho sobre isso. E ele usa aqui Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. O começo é uma maravilha. O fim, por vezes, também é bom, mas o meio que é complicado. Notifica, no meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus. Já falei sobre o amor a Deus e ao próximo. E cooperam com a evangelização local, regional, transcultural em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé. Já falei sobre isso também, Mateus 24, 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a maior missão, a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos da parábola das 100 ovelhas, contada por Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 12, e também em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4. Uma ovelha estava perdida, dispersa, desgarrou-se do rebanho. Mas aquele pastor, figurando a pessoa de Cristo Jesus, deixou as 99 no aprisco e foi à procura daquela 100ª ovelha. Que o Senhor Jesus Cristo nos desperte a sentir este mesmo amor e viver um avivamento genuíno, pois somente com um avivamento genuíno nós teremos graça e força de Deus
para buscar as almas perdidas. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus desperte no seu coração este desejo de viver uma vida regada pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha a nos despertar para a obra da evangelização. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer ao presbítero Marcos, ali da Assembleia de Deus, Ministério Divina Unção, por me presentear com este exemplar da Bíblia de Estudo NA, né? Uma Bíblia muito boa, presente muito bom. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Marcos, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida dele, a sua família, e com certeza será muito estimada, será muito útil para a minha vida, para o meu ministério, e Deus continue abençoando a vida do seu servo. Que Jesus Cristo continue com todos, é a minha oração, o meu desejo, no nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família.